mês de outubro é o mês de prevenção e conscientização do câncer de mama. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, Maria Isabel, que já foi voluntária do IMAMA por 6 anos, além de ser vitoriosa 2 vezes. Então vamos ver, Isabel, o que tu tem para nos colocar sobre esse tema tão importante? Boa tarde, Rosane. Até botei um lenço rosa hoje para lembrar do Outubro Rosa, que é muito, muito importante, né? Eu trabalhei alguns anos como voluntária no IMAMA, no Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, fazendo palestras nas empresas, nas escolas, aonde nos chamasse, né? Temos ainda várias amigas que continuam com esse trabalho, que eu acho, assim, de suma importância levar o conhecimento para as mulheres. Conhecer nosso corpo é primordial, saber sobre a doença, que qualquer uma de nós, em qualquer momento da vida, a gente pode ser acometida pelo câncer de mama, infelizmente, é a realidade. E o Outubro Rosa, desde 2008, é um mês que serve de alerta, né? De chamado para que as mulheres não esqueçam de fazer anualmente o seu check-up, fazer a sua mamografia, que o governo, né, libera anualmente para toda a população brasileira, para todas as mulheres, o direito de fazer uma mamografia a partir dos 40 anos. Isso está lá na lei. Porém, nós temos alguns casos de mulheres que precisam fazer antes dos 40 anos. Por quê? Quando existe um histórico familiar, né? Por exemplo, no meu caso, eu não tinha ninguém na minha família que tivesse tido. Eu nunca fumei, nunca bebi, tinha uma vida regrada e surgiu. Um dia eu senti um carocinho na mama, percebi que tinha uma coisa diferente ali. Por isso, a importância da gente conhecer o corpo, da gente conhecer as nossas mamas. Depois vou falar um pouquinho sobre o que a gente deve fazer todos os meses da nossa vida. Tu já fazia isso, então? Porque tu teve... Eu não fazia mensalmente, eu não tinha esse cuidado, não tinha conhecimento nenhum sobre esse assunto, né? Então, isso já tem 29 anos. Naquela época era mais assustador, assim, né? Não se sabia quase nada sobre essa doença. Não era muito falado, e mais, era tido como assim, é uma sentença de morte. Está com câncer, vai morrer. Mas não é bem assim. Então, quando eu senti, casualmente, não lembro se foi no banho, em algum momento lá que eu senti o carocinho, procurei meu ginecologista, imediatamente ele pediu a mamografia, eu tinha 36 anos, né? E na mamografia apareceu um nódulo, e aí aquele procedimento que é o normal, né? Normalmente, tem uma alteração na mama, a mamografia é o primeiro exame, é o mais importante, é um exame radiológico das mamas, é o mais importante, é o principal, é o primeiro que se faz. Aí, acompanhado dele, quando tem qualquer coisa, já vem normalmente a eco mamária, e surgindo ali uma suspeita, né, pelo aspecto, tamanho, enfim, o médico geralmente vai pedir a biópsia. E a biópsia, sim, que é o momento que vai vir o resultado patológico, vai dizer se é maligno, enfim. E aí vem os próximos passos, que são cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Hoje temos a hormonioterapia, mais uma série de tratamentos que antigamente não tinha. Mas não nessa ordem que eu falei. Pode ser diferente para cada caso. Existem muitos tipos. Né? Nesses anos que eu trabalhei nessa ONG, a gente vai aprendendo muita coisa. E existem mais de 20 tipos de tumor de mama. Então, para geralmente é um tratamento individualizado. Né? Para cada mulher vai ser diferente. Não vamos assim, a Maria teve um câncer de mama, ela teve uma quimioterapia fortíssima, ela passou mal, aconteceu isso, vai acontecer com a fulana também. Não.
Cada uma tem um tratamento individualizado e específico para ela, porque cada uma é um tipo de tumor, né? Sim. E o que é necessário para aquela mulher pode não ser para outra. Enfim. Outra coisa que a gente... São 3 pilares importantes assim, que a gente deve salientar. Conhecer o corpo, que no momento que tu conhece as tuas mamas, tu vai perceber se tem alguma diferença, surgiu alguma coisa nova ali, alguma alteração, né? O que pode acontecer? Pode ter um carocinho, que tu vai perceber, pode ter um líquido, pode ter uma vermelhidão, uma série de coisas, parece assim uma assadura. Nenhuma alteração é normal. Sim. Qualquer alteração que surgir, vamos procurar um mastologista. Esse é o primeiro passo, né? Pode não ser nada, pode ser uma alergia, pode ser um nódulo benigno, mas tem que investigar. Importante investigar, né? Isso na hora do banho, tu faz toda essa... Assim, ó, uma dica, né? As mulheres que ainda menstruam, 5 dias após a menstruação. Por quê? Porque durante a menstruação, ou os dias antes, existe uma alteração normal das mamas. Umas ficam mais inchadas, outras ficam doloridas, e isso pode confundir. Então, o ideal é que seja no 5º dia após a menstruação, aí, antes, na hora do banho, ou deitada na cama, como preferir, mas na hora do banho é bem legal de fazer. Tu vai tirar a roupa, primeiro tu vai te olhar no espelho, né? Olhar a simetria, se as mamas estão simétricas, se está no parelho. Na hora do banho, tu vai pegar um hidratante na ponta dos dedos, assim, nessas almofadinhas, e começar a fazer o autocuidado. Não é autoexame, porque nós não somos médicos. Quem faz exame é médico. A gente vai fazer um autocuidado, uma autopalpação. Então, tu vai passar a mão desde o mamilo em volta e vai indo sem levantar, dando uma apertadinha em toda a mama, toda essa região. Aqui em cima, ó, até esse ossinho que nós temos, que tudo isso aqui é tecido mamário. Então, também precisamos tocar nessa região. E nas axilas, né? Por quê? Aquela famosa e antiga palavra, íngua. Quando aparece uma íngua, é sinal de alguma inflamação, infecção. Então, se tem uma íngua embaixo do nosso braço, na axila, pode estar acontecendo na mama alguma alteração ali. Então, uma íngua na axila também pode ser um sinal e um alerta para que se procure o mastologista. Então, conhecer o corpo, ir no médico uma vez por ano e fazer o check-up. E a mamografia. São os 3 pilares principais para, caso seja diagnosticado, que esse diagnóstico seja precoce, que quer dizer, que seja cedo, que seja enquanto está no início. Que às vezes tu pode passar assim, o ano passado eu já fiz a mamografia, este eu não vou fazer. Aí passa mais um ano, aí são 2. Em 1 ano, em 6 meses, ou em 2 anos, sei lá, pode mudar muita coisa, surgir um tumor nesse período que não tinha nada lá naquela última mamografia, e aí, a partir daí, pode ter tu descobrir ele mais adiantado, ele maior, ele mais difícil de tratar, mais doloroso, mais dolorido, mais complicado, né? Então, quanto antes se souber, melhor. O diagnóstico precoce é o principal fator para que se tenha a possibilidade de cura. Assim, ó, nós temos nas mamas os ductos mamários, que são aqueles caninhos por onde passa o leite, né? Sim. Leite materno. Enquanto ele surge, que é assim, ó, a maioria dos tumores, ele nasce dentro dos ductos, a grande maioria. Se tu descobrir ele ainda lá dentro, ele vai estar bem pequeno, então vai ser mais fácil para tudo, para tratar, para tirar, né? Mas, infelizmente, eu tenho uns dados assim, ó, que a gente sabe. 54% das mulheres, quando chegam no consultório médico, elas já estão com um nódulo muito maior. Às vezes já rompeu aquele ducto e já está tomando uma parte da mama. Então,
de casos assim avançados, né? Que os médicos chamam. 54% dos casos chegam no médico avançado já, o tumor. Sendo que se fosse descoberto cedo, inicialmente, 95% de chance de cura. Então, assim, é muito grande a chance de cura. Vai viver muitos e muitos anos, esquecer aquele assunto, se tu descobrir cedo. Então, a importância de fazer o autocuidado é muito grande. Como eu estava falando ali da palpação, para as mulheres que já estão na menopausa, que não tem mais aquele período da menstrual, qualquer dia do mês. Uma sugestão que eu posso dar, assim, ó, por exemplo, tu faz aniversário dia 10 do mês X. todo dia 10. Todo dia 10 vou me olhar no espelho, vou fazer a palpação e vou examinar minha mama com todo cuidado para ver se não tem uma coisa diferente. Que no momento que tu começa a palpar todo mês, tu vai já conhecer Claro. a mama, né? Tu vai conhecer como é que é a fisiologia ali, se tem um carocinho, se tem uma mais embolotadinha aqui ou ali, é a gordura, né? Então, se surgir alguma coisa, vai perceber. Então, conhecer o corpo é muito importante. Por que tu acha, assim, Isabel, que as pessoas não buscam esse exame? São muitos fatores, né? Falta de conhecimento, medo. Às vezes pode até perceber alguma coisa, mas tem medo de saber. O nosso estado, Rio Grande do Sul, é muito machista ainda, infelizmente. Então, muitas mulheres têm vergonha de falar ainda. Tem vergonha de procurar um médico. Eu quero um médico, tem que ser uma médica, senão não vou. Então, são coisas assim que ainda persistem e permanecem na cultura, assim, né? Infelizmente. O medo de ser uma grande parte da população também por falta de condições, plano de saúde. O SUS oferece tudo, mas é tudo mais difícil, né? Vai lá, às vezes marca, e às vezes não chamam, e demora, e enquanto isso a coisa vai crescendo. Então, são muitos fatores, né? A gente não pode julgar. A gente sabe que a gente vai pensar na tua família, assim, vó, as nossas avós de outras gerações, iam num ginecologista quando? No dia que nascesse o filho, talvez, né? Sim. Então, claro que essas coisas estão mudando, mas essa cultura, assim, de ter regrado anualmente, procurar o médico, fazer o check-up, fazer mamografia, isso tem que ser falado, e tem que ser lembrado, e tem que ser mostrado, e os números, né, que infelizmente são muito grandes, assim, na nossa cidade ainda, em Porto Alegre. Eu ontem ainda conversei com uma amiga minha, nós estávamos olhando ali que os dados, eles são catalogados, né, no Brasil inteiro, esse federal, e existe o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que disponibiliza esses números, né, os índices, estatísticas, enfim. Eu vou te dar um exemplo assim, ó, que eu até anotei aqui, ó. Porto Alegre. Vou começar pelo Brasil. Em cada 100 mil mulheres, 61 mulheres têm câncer. 100 mil. Cada 100 mil. Do 61 no Brasil. No Rio Grande do Sul, pula para 63. Já aumenta aí. 63 mulheres a cada 100 mil. Tá. Porto Alegre vai para 82. Puxa. Quantos milhões de pessoas tem? Multiplica esse 82. Estou olhando 82, é pouquinho, mas estou falando de 100 mil. Quantos milhões de pessoas nós temos? Só em Porto Alegre. Em Porto Alegre é um número muito alto ainda, né? Infelizmente. O Rio Grande do Sul está em 6º em incidência no país. Tem na frente São Paulo, Rio, Minas, Santa Catarina e depois vem Rio Grande do Sul. Porto Alegre é o 8º do país, a cidade do país. Quantas cidades temos? Nós somos a 8ª, é muita gente. Muita gente. Infelizmente. E tem alguns estudos que dizem o porquê que o Rio Grande do Sul está em 6º lugar e Porto Alegre em 8º, em incidência? Não tem sei alguma coisa? As pessoas sempre perguntam, mas por quê, né? Porque
Existem fatores, né? Fatores gerenciáveis e fatores não gerenciáveis. Por exemplo, assim, só para entender. O que é não gerenciável? O que a gente não pode gerenciar? A gente não pode controlar? O histórico familiar, né? Se tem casos na família, se tem um pai que teve um câncer de próstata, Tu vê que relacionado interessante. com a mama. A filha tem daí. As primeiras, pode ter, né? Não é que tenha. Sim, pode ter, A poderá ter. probabilidade aumenta, né? As mulheres que têm a ligação direta ali, mãe, irmã, tia, avó, né? Que tiveram câncer de mama ou de útero e ovário, nessa região ali. O envelhecimento é natural. Quanto mais velho, mais chance de ter um câncer em qualquer parte do corpo. Os hormônios, né? Assim, ó, já um tempinho para cá, as meninas elas ficam menstruadas mais cedo do que antigamente. E a menopausa é mais tardia hoje em dia. Então, a exposição ao hormônio está maior que uns anos atrás. E essa exposição ao hormônio também pode ser um fator que também não se pode controlar. Então, menstruar muito cedo e a menopausa tardia, o histórico familiar, o envelhecimento e outra coisa, e os fatores que são gerenciáveis, aquilo que serve para qualquer doença, né? A obesidade, controlar isso, fazer exercício físico, o nosso corpo foi feito para movimentar, né? Então, e aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que fazer uma ginástica, tenho que fazer uma musculação. Não, tem que fazer alguma coisa que te agrade, né? A gente não pode escolher um exercício físico obrigado por causa da minha saúde. Eu tenho que fazer uma coisa que me dê prazer. Se eu prefiro caminhar, vamos caminhar. Se eu prefiro pedalar, se eu preciso ir numa academia, fazer um pilates, enfim. Importante que faça alguma coisa. Trazer prazer para a vida, né? Encontrar as amigas, tomar um café, tomar uma cerveja, um chopinho, com moderação. Um bate-papo com uma mesa de amigos faz muito bem para a saúde. Procurar dormir, no mínimo, na medida do possível, 8 horas. Eu sei que muita gente trabalha, estuda, corre, né? Mas ter uma noite de sono tranquilo, tudo isso ajuda na saúde em geral. E também o estresse pode ser um fator que leva a qualquer câncer. Então, são assim, alguns fatores que a gente pode controlar, que a gente tem que tentar fazer. E assim mesmo não é uma regra, né? Tu está controlando isso, está cuidando da tua saúde, está te alimentando, não vai ter. Sim. Mas eu acho que tem um outro ponto que tu falou que é interessante, que a gente vive num estado que é muito machista. Muito. Então, tem muitas mulheres que vivem num relacionamento abusivo. Também. E isso é um fator, com certeza, que mexe com as emoções. E o emocional também está ligado a essa questão. Exatamente. Outra coisa importante que eu queria falar, quando existe um diagnóstico, a mulher recebe o diagnóstico, é de grande importância que ela tenha um acompanhamento psicológico. Aí vai a tua área aí, tu sabe. Tanto a paciente quanto o familiar. Então, para aquelas mulheres que não têm condições de pagar, né, porque nem todos os planos oferecem atendimento psicológico, que ela procure uma ONG, que tem várias em Porto Alegre, que dão atendimento, né, a esse tipo de doença, porque mexe muito com a autoestima, mexe muito com o corpo da mulher, né? Quando acontece de fazer uma quimioterapia, que é um tratamento, que é um remédio, mas que, infelizmente, muitas vezes cai todo o cabelo, e aí é um momento difícil. Às vezes precisa fazer a mastectomia, tirar a mama, enfim, mexe profundamente com, tu sabe. Então, é de suma importância um acompanhamento psicológico.
Com certeza, né? Para ver o que está acontecendo na vida dessa Ajudar a pessoa. levantar a autoestima, olhar para frente e a vencer essa etapa e passar por isso e aceitar, né? Aceitar é importante, porque se tu não aceita, tudo vai ficar mais difícil. Né? Uma outra coisa... Fala, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, uma outra coisa que eu lembrei agora são sobre os direitos. Até eu tenho aqui um material que fala existem direitos dos pacientes com câncer de mama que muita gente não sabe, isso não é divulgado, né? Então, quando a mulher recebe o diagnóstico, é muito importante que ela procure uma orientação jurídica. Alguns pontos, assim, claro que isso aqui que eu vou dizer não é para todos os casos, né? Cada uma vai ter direito a alguma coisa. Por exemplo, se ela se aposentar, ela procura judicialmente e vai deixar de pagar o imposto de renda, que faz diferença, né? Ela pode receber um auxílio-doença, um abatimento nas despesas de tratamento, no tratamento oncológico, no pagamento do imposto de renda, isenção na aposentadoria, que eu já falei agora, algumas isenções de vários impostos, tem direito a comprar um veículo adaptado com desconto, tem direito de financiamento à casa própria, quitar a casa própria, se ela comprou sozinha, fez o financiamento, ela pode quitar. Transporte coletivo gratuito, isenção do IPTU, são muitos direitos, são várias coisas. E eu nunca tinha ouvido falar, antes de eu entrar na instituição que eu trabalhei como voluntária, sobre isso, não sabia. As pessoas não sabem, isso não é divulgado. Né? Por que será que não? E tu foi buscar alguns desses benefícios? Sim, o imposto de renda que eu pagava mensalmente não era necessário estar pagando. Eu já podia ter me parado de pagar há muito tempo. Aí eu já estava aposentada e ainda estava pagando. Aí eu entrei judicialmente, inclusive por essa ONG, deixei de pagar imediatamente, o juiz já deu uma liminar, e ainda recebi os 5 anos anteriores que eu tinha direito ao retorno daquele valor. Que, né, conforme o caso, não é pouco. Então, são coisas assim, super importantes que a paciente não sabe. Algumas leis, né, que garantem a cirurgia da mama na hora de tirar, caso ela precise fazer a mastectomia, ela tem o direito de já fazer a reconstrução da mama na hora, tudo pelo SUS, de colocar uma prótese, se for necessário. São direitos que a pessoa tem e muitas não sabem. Então, são coisas assim, sobre o... Bem importante. E onde que essa mulher busca? Tu falou que tu foi atrás de uma ONG. Onde é que ela pode buscar orientação e ajuda para buscar esses benefícios? A parte jurídica, né, é importante procurar. Assim, os direitos são todos os judiciais, então tu tem que ter uma orientação, algum advogado, alguma pessoa que trata já desse tipo de serviço, que vai te dizer o que tu... no teu caso, tu é professora, tu é advogada, tu é médica, cada uma se enquadra em algumas coisas que vai ter direito a deixar de pagar, ou a receber, ou a deixar de fazer, enfim. É uma orientação jurídica que a gente precisa, porque a gente não tem esse conhecimento, né? Sim. Então, é isso, assim, algumas coisas que eu lembrei, que eu posso te ajudar mais. Não, eu acho que é importante dar esse recado nesse mês de conscientização, que é tão importante, ter um mês para se pensar sobre isso. Exatamente. Os monumentos agora vão estar iluminados com cor rosa, né? Isso é uma maneira de chamar atenção, e que não passe desapercebido, né? Que as mulheres procurem. Quem não fez ainda um agendamento com o seu médico, que faça, né? Quando é que eu fiz o meu último exame, o check-up? Foi em outubro do ano passado? Foi em agosto? Foi em novembro? Vamos fazer de novo, tem que fazer. Eu não tinha nada, eu estava bem. Ótimo, vamos fazer e vamos ficar bem de novo. Claro, tem que fazer todo ano, todo ano, porque eu conheço vários casos de pessoas de amigas minhas, que foram lá, por exemplo, em 2024, em 2023, foi lá, não tinha nada, agora em julho, em agosto do ano seguinte, surgiu alguma coisa. Né?
E aí não chegou, às vezes, nem um ano. Não existe uma data. Ah, só daqui um ano vai ter de novo. Não, vai ter alguma coisa. Pode, nesse período, aparecer. Então, quanto antes, é a famosa frase, diagnóstico precoce. São duas palavras assim que não dá para esquecer. O diagnóstico precoce salva vidas. Não podemos esquecer disso. Então, quanto mais cedo se descobrir, e lembre, qualquer uma pode ser acometida por câncer de mama. A qualquer momento da vida, a qualquer idade. Meninas com 18 anos, com 20, com 30, com 40, 50, qualquer idade. Hoje em dia tem tido muito cedo, né? Jovens muito cedo. Que adoecem assim muito cedo. Também não existe um estudo sobre isso. Não existe uma explicação. Ou pode a família dela ter, ou pode... O que é o câncer, né? É uma multiplicação de células ali que multiplicou enlouquecidamente, mais ou menos essa palavra assim, e que se transformou e aí apareceu ali o tumor. Então, não tem uma regra assim, essa aqui vai ter, essa aqui não vai ter. Tá. Perfeito, Isabel. E me diz uma coisa, para a gente encerrar. O que tu diria para essa mulher que descobriu agora que tem câncer de mama? E está apavorada, está assustada, está com medo. O que tu diria para ela? Que é normal ter medo. Que é normal levar um susto horrível, o chão sai, né, da gente. Mas tem que acreditar, tem que procurar um médico que tu confie plenamente. Eu lembro, Rosane, eu tinha 36 anos, que na hora o meu ginecologista que descobriu, ele que fez a biópsia, e quando ele foi me dar o resultado, eu lembro que eu tinha acabado de fazer, essa historinha meio triste, mas tudo bem. Eu tinha acabado de fazer a matrícula do último semestre da faculdade. Eu tinha parado um tempo de estudar, porque eu tive filhos, e aí voltei para terminar, enfim. Fui lá, paguei, era o último semestre, em julho, e eu tinha feito essa biópsia. E aí eu fui lá no médico e disse, vou passar lá ligeirinho, pegar o resultado e vou para casa. Ele estava com os olhos assim, que ele não achava que era, ele achava que não era nada. Meu ginecologista. Aí, quando ele disse, Isabel, não gostei disso aqui, não tá bom. E aí eu fiquei apavorada, não sabia o que dizer, fiquei olhando para a cara dele, chorei um pouco, e ele assim, calma, vai dar tudo certo. Ele pegou o telefone e ligou para um primo dele aqui de Porto Alegre, eu morava em Goiânia, que é mastologista, e marcou uma consulta para mim. E ele disse assim, o dia que tu for operar, eu vou estar junto. Isso dá uma confiança. Segurança, né? Dá uma segurança. Aí eu vim para Porto Alegre para o primo dele, doutor João Batista Zanola Andreola, maravilhoso, mastologista. E eu lembro que na hora da cirurgia, o meu ginecologista, realmente não trabalhava naquele hospital, mas ele pediu licença e foi lá, porque ele queria acompanhar. E o mastologista olhou para mim e disse assim, se eu precisar tirar a tua mama, eu disse, doutor, de agora em diante é tudo contigo. Eu não vou te dizer nada, tu vai fazer o que for preciso. Então, fica tranquilo. Então, assim, é importantíssimo tu procurar um médico que tu confie, que tu tá ali, né? O conhecimento é dele. Agora é com o médico e com a tua... Tu aceita, tu tem a fé e vai em frente. E vai passar. E vai passar. Vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Acho que para esse Outubro Rosa foi dado o recado, a importância de buscar ajuda de um profissional, fazer o exame em casa. Qualquer alteração, vai no mastologista. A mínima alteração. Não tenha medo. Não pode ter medo. Vai lá, porque quanto antes, melhor. Esse é o recado principal. Diagnóstico precoce. Todo mês tem que fazer esse autoexame. Esse autocuidado. Autopalpação. Isso. Porque ali é a chave de tudo. É o início de tudo. Ali começa. E o check-up anual. Sim. Mas então tá, Isabel, muito obrigada por ter vindo aqui colocar toda essa tua experiência, esse teu conhecimento sobre esse tema. Que bom, a gente ajudando, alertando uma mulher
já é um presente, né? Se, alguém vai escutar, vai entender, vai dizer, eu não marquei, eu não fiz ainda. Então, vamos fazer. É isso aí. Perfeito. Isso Beijos. é o principal. Beijo, um grande beijo para todos.